três hastes de aterramento, tamanho e distância mínima entre elas, de acordo com a nota na parte superior deste primeiro diagrama. Este é o segundo diagrama. Notas. O condutor neutro do ramal de entrada deve ser de 35 mm². O condutor de aterramento e de proteção são de 16 mm². Condutor de aterramento vindo das hastes até o interior da primeira caixa, sendo ligado ao neutro do ramal de entrada. Ele prossegue até a terceira caixa, sendo ligado ao conector terminal de pressão. Este é um conector de parafuso fendido, nele é ligado um condutor U de proteção vindo para a caixa de passagem. A mesma coisa aqui na segunda caixa, conector de parafuso fendido, condutor de proteção para a caixa de passagem, condutor de aterramento para o conector terminal de pressão. Este aqui também é o conector de parafuso fendido, condutor de proteção para a caixa de passagem, condutor de aterramento para o conector terminal de pressão. Lembrando, pessoal, da mesma forma como venho dizendo nos vídeos anteriores, este conector aqui pode ser dispensado, ficando este cabo e este aqui, os dois sendo ligados neste conector aqui. Condutor neutro do ramal de entrada. Ele vem, é ligado ao condutor de aterramento, como já disse, e prossegue até a terceira caixa, na seção de 35 mm². A partir deste ponto, deste conector, este condutor, seção de 16 mm². Da mesma forma, a partir deste conector, este condutor aqui, neutro, seção de 16 mm². Pode também instalar este neutro do ramal de entrada, vindo direto até a segunda caixa, aqui no segundo medidor. Então, nesse caso, a partir desse conector de parafuso fendido, este condutor aqui, seção de 16 mm². Uma observação: caso esse condutor neutro do ramal de entrada seja instalado até aqui a segunda caixa, então, a partir desse ponto, deste conector, eu disse que esse condutor aqui é de 16 mm². Mas veja bem, pessoal, o disjuntor aqui é bipolar de 40 amperes. Então, neste caso, este condutor aqui pode ser na seção de 10 mm². Só que o ideal, o melhor, é colocá-lo com seção de 16 mm², porque caso tenha a necessidade de trocar esse disjuntor de 40 por um de 60 bipolar, o cabo aqui de neutro já está na seção correta, 16 mm², não necessitando fazer o pedido de desligamento e nem da ligação provisória, para fazer a troca do disjuntor de 40 para o de 60. Terceiro diagrama, notas. Os condutores fases do ramal de entrada são de 35 mm². Os disjuntores são dois bipolares de 60 amperes, um bipolar de 40 amperes e ambos de 5 kA. Aqui estão os três condutores, fases do ramal de entrada, fase A, fase B e a fase C. A fase A e a fase B têm uma derivação na primeira caixa. Este é o conector de parafuso fendido. Na fase A, dele parte um condutor para alimentar esse disjuntor. A mesma coisa a fase B. Os dois cabos na seção de 16 mm². A fase A prossegue até a terceira caixa, alimentando na parte superior esse disjuntor. A fase B prossegue até a segunda caixa, alimentando esse disjuntor na parte superior. A fase C não tem derivação na primeira caixa, ela prossegue até a segunda caixa. Aqui tem uma derivação, um conector de parafuso fendido, dele um cabo na bitola de 16 mm² alimenta a parte superior desse disjuntor. E a partir desse conector, um outro cabo vem para a terceira caixa, alimentando a parte superior desse disjuntor, na seção de 16 mm². Na saída desse disjuntor, dois cabos na seção de 16 mm², disponíveis para o medidor. Lembrete, pessoal, uma observação.
estes dois cabos na saída do disjuntor para o medidor, bem como este desconector para alimentar esse disjuntor, eles podem ser na seção de 10 mm², porque esse disjuntor, o valor de corrente dele 40 amperes. É a mesma observação que eu fiz para o neutro nessa caixa de medição. Porém, mesmo podendo ser de 10 mm², o ideal é instalar esses cabos aqui na seção bitola de 16 mm², pelo mesmo motivo que eu citei para o condutor neutro. Mesma observação. Agora, na segunda e na primeira caixa, esses cabos na saída do disjuntor, todos os dois na seção de 16 mm². Aí sim, é obrigatório porque os disjuntores têm valor de corrente de 60 amperes. Quarto e último diagrama. Primeira caixa, dois condutores fase e o neutro saindo do medidor para a caixa de passagem. A mesma coisa na segunda caixa e na terceira caixa. Seção deles 16 mm². Novamente a mesma observação. Na terceira caixa, somente na terceira caixa, esses condutores, os dois fases e o neutro, podem ser na seção de 10 mm². Mas, como já disse, como já fiz a observação anterior, o ideal e melhor é instalá-los com a seção de 16 mm², pelo mesmo motivo já citado. Notas: as caixas de medição CM2 ou CM14. Elas devem ser numeradas na parte frontal e interna. Poste: quando o padrão for do mesmo lado da rede, poste PA2, PT1, PC1. Padrão lado oposto da rede, poste PA5, PT2 ou PC2. PA poste de aço, PT pontalete, PC poste concreto. Eletroduto: este aqui, ó, em aço 32 mm, em PVC 40 mm. Padrão de entrada de acordo com a tabela 7A, item 5 da ND 5.2 da CEMIG. Esta é a tabela 7A da ND 5.2 da CEMIG. Tipos de unidades consumidoras, estamos falando de tipo B. O item é 5, são 3 caixas, quantidade de 3 caixas, sendo 2 com disjuntor bipolar de 60 amperes e uma com disjuntor bipolar de 40 amperes. Ramal de ligação aéreo é o quadruplex 35 mm². Ramal de entrada, condutor fase neutro e proteção, são 3 condutores fase de 35 mm². Entre parênteses é o neutro, também 35 mm². Condutor de proteção 16, eletroduto PVC 40, aço 32 mm. Aterramento, número de eletrodos, número de hastes são 3. Condutor do aterramento 16 mm². Este é o padrão de entrada, contendo 3 caixas de medição bifásicas, sendo 2 com disjuntor bipolar de 60 amperes e a terceira com disjuntor bipolar de 40 amperes. Alguma dúvida que porventura surgir, poste nos comentários que, à medida do possível e dentro da minha capacidade, irei respondendo. Muito grato pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo.